sertão. Escreve a vida com tinta e paixão. Da literatura piauiense é raiz. Nos seus versos o povo é feliz. Poesia bissexta, o tempo é refrão. Palavras que dançam, rima e emoção. Com cada poema um pedaço. Em 1958, a seleção brasileira conquistou seu primeiro título mundial ao vencer a Suécia por 5-2 na final da Copa do Mundo de Futebol, e foi inaugurada, em Brasília, a residência oficial do presidente do Brasil, o Palácio da Alvorada. O movimento musical Bossa Nova ganhou destaque com a música Chega de Saudade, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. Naquele ano nasceram Rui de Queiroz, renomado matemático, Maitê Proença e Edson Celulari, artistas brasileiros, Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete, Cazuza, grande cantor e compositor, e no interior do Piauí, Deolinda Marques, no dia 16 de dezembro, na cidade de Bocaina, onde reside até hoje. Deolinda é a terceira filha de uma família numerosa de 11 irmãos, sendo seus pais José Marques de Souza e Maria Deolinda Leal de Souza. E eu nasci nessa localidade, a 3 quilômetros daqui da cidade de Bocaina, que é Lagoa Grande. E lá eu passei toda a minha infância. A nossa casa era muito próxima ao rio, o Rio Guaribas, e era lá onde a gente tomava banho, lavava roupa. Eu sempre acompanhava minha mãe nessas atividades, ia buscar água para encher os potes, né? E também acompanhava muito as atividades da lavoura do alho. Meu pai era plantador de alho. Então, desde criança, das minhas primeiras lembranças, era o lugar que a gente mais frequentava era o rio, né? E eu passei a minha infância nesse contexto. Meu pai era plantador de alho, mas ele plantava também tinha outras agriculturas de subsistência, arroz, feijão, milho. Depois ele passou a produzir algodão. E ele tinha também uma roça onde ele plantava cana. A gente todo ano tinha a moagem. E tinha uma outra roça onde ele plantava mandioca, que era onde a gente ia para as desmanchas. Então, toda essa minha fase da infância, ela foi assim de muitas lembranças boas dessas atividades do meu pai como agricultor. Minha mãe era dona de casa, né? E a gente acompanhava ela mais nas tarefas domésticas, porque naquela época as mães ensinavam as filhas a fazer todas as atividades domésticas. A gente sempre fazia desde criança. Eu lembro também que foi lá nessa comunidade onde eu comecei a frequentar a escola. Tardiamente, com 7 anos de idade, eu fui para a escola pela primeira vez, lá numa casa de um vizinho, onde os pais eram quem pagavam a professora, né? Foi a professora que me alfabetizou. Ela ainda é viva, por nome Maria Arabella, foi quem me alfabetizou. E os pais se reuniam e pagavam essa professora, juntavam ali as crianças da vizinhança e ela dava aula numa escola, né? Eu fiquei lá há uns 2, 3 anos, só em 1968 foi que eu comecei a estudar em Bocaina, no grupo escolar Elias Martins, e aí lá já era seriado, né? Porque antes era essa escola rural onde a professora dava aula para todos os alunos que estavam desde a cartilha de ABC até os que já faziam contas, né? Mas era todo mundo junto. Então, a partir de 1968 foi que eu vim estudar em Bocaina, na cidade. Eu acho que o que mais conta no processo de aprendizagem é a vontade de aprender. Quando você pode ter todo o recurso de modernidade, recurso didático, dispor de tudo, mas se a criança, o aluno, ele não estiver motivado, ele não vai aprender mesmo.
apesar de dispor de todos os recursos modernos. Agora, quando o aluno tem um desejo, e a gente tinha esse desejo, porque a gente tinha uma compreensão que o único caminho para melhorar de vida, para crescer, era através da aprendizagem, do ensino, da educação. Então, a gente via aquilo como um caminho, para a nossa vida. Então, a gente queria muito estudar, queria muito aprender. Trabalhava um horário na roça e o outro horário ia para a escola e com muito desejo, né? E eu ajudei o meu pai em todas as atividades do trabalho dele como agricultor. A gente plantava, semeava feijão, limpava arroz, colhia, cortava, apanhava algodão, plantei muito alho, todos os serviços do cultivo do alho eu sabia fazer. E a gente trabalhou muito, e eu acho que isso é uma grande experiência. Eu conversando com algumas amigas, eu me sinto assim uma pessoa privilegiada, porque eu tenho toda uma experiência de vida que você só adquire com a vivência. Esse tipo de experiência que eu tive, você não adquire em livros, né? E eu tive a oportunidade de conviver naquele meio, ter aquela experiência de vida simples e depois chegar à universidade e ter outro tipo de conhecimento que veio somar a experiência de vida que eu já possuí. Era uma família pobre, mas que para aquele contexto, ele era uma família que era considerada economicamente melhor ainda do que as outras. E isso no nosso contexto de pobreza, mas era uma casa que não faltava o que comer, né? Porque criava galinha, criava porco, sempre tinha uma vaca para tirar leite. Deolinda traz consigo todo o conhecimento prático aprendido com seu pai na lida da lavoura e as memórias das muitas histórias contadas por ele dos lugares e cidades por onde ele esteve quando recebia prêmios como agricultor modelo. E afirma que não escolheu sua profissão, mas foi escolhida por ela. Porque a gente não tinha opção. Na época não tinha faculdade em Picos, o que tinha para a gente era ser professor, que era a Escola Normal Oficial de Picos, onde muitos jovens daqui da região iam estudar na Escola Normal para ser professor. E isso já era assim uma grande conquista na época, porque eu acho que o percentual de pessoas que iam, que continuavam, até mesmo o ginásio daquela época, era poucos que faziam. Né? A maioria das pessoas só se alfabetizavam, no máximo faziam o primário. Eu fiz o primário em Bucaina e fiz o exame de admissão. Eu fui da última turma que fez o exame de admissão ao ginásio. Eu fiz o exame de admissão em 1972 e em 1971, no final de 1971, que era a turma de 1972. Aí eu passei e eu fiz por fazer, mas eu não tinha nem perspectiva de ir fazer o ginásio, porque ainda era em Picos, em Bucaina não tinha ginásio, que hoje é o Ensino Fundamental 2, né? Aí eu fiz o ginásio no Marcos Parente Vidal de Freitas e depois fui para a Escola Normal. E terminei o curso pedagógico em 1978 e em fevereiro de 1979 eu comecei a trabalhar como professora. Aí só depois que fiz curso superior, mas já dentro do magistério, né? E era o que tinha na época. Eu não reclamo, depois eu poderia ter feito ou ter seguido outros caminhos, mas eu me identifiquei como professora, não seria outra coisa na vida a não ser professora, né? Trabalhei 37 anos como professora, hoje sou aposentada, mas eu me senti muito realizada profissionalmente, não tenho o que me queixar. A Escola Normal de Picos é uma escola diferenciada. Quem trabalhou na Escola Normal e trabalhou em outras escolas, eu ouvi muitas pessoas dizer, não existia em Picos
uma escola igual à escola normal. E lá eu me senti em casa, lá eu construí grandes amizades, né? Tanto com os professores, os profissionais que trabalhavam lá, os outros secretários, vigia, e como uma infinidade de alunos. Naquela época, a escola normal concentrava uma clientela de todas as cidades daqui da microrregião, da macro-região de Picos, e a gente adquiriu conhecimento em quase todas as cidades hoje que eu chego, eu tenho ex-alunas, né? E eu me sentia tão em casa na escola normal, que tem uma história muito engraçada, é que eu tinha uma rede lá na escola normal. Na época que Marinalva Neiva era diretora, aí eu passava o dia em Picos, trabalhava manhã e tarde, eu ia no centro, almoçava e voltava para a escola. Aí um dia eu pedi para ela, Marinalva, mulher, bote uns armadores aqui na escola para me trazer uma rede para cá. Ela disse, eu boto. Aí ela botou uns armadores e essa história ganhou Picos. Todo mundo me perguntava, diz que você tem uma rede lá na escola normal? Eu tenho uma rede lá. Né? E durante muito tempo eu ia almoçar, aí me deitava, tirava aquele cochilo, meio-dia, e depois, quando estava próximo de começar o turno da tarde, eu lavava o rosto, escovava os dentes, penteava o cabelo e começava o segundo turno. Mas eu tinha uma rede lá na escola normal. Então a escola normal é minha casa. Né? Sempre foi a escola que eu me dediquei muito e me realizei muito lá. Terminado o magistério, por não haver à época universidade em Picos, Deolinda parte para a Paraíba, para fazer o curso superior. E aí era o caminho que a gente tinha, era ir para um local que tivesse alguém conhecido. Então eu já tinha umas amigas de Picos que moravam em Campina Grande. Então o meu pai, que foi sempre o grande incentivador para a gente estudar, ele queria que a gente fizesse vestibular. E o primeiro vestibular que eu fiz foi para matemática. Porque quando eu fiz o pedagógico, eu fui trabalhar foi como professora de matemática. Parece mentira, né? Eu trabalhei 3 anos como professora de matemática. Aí, só que eu fiz o vestibular e não passei. Aí quando foi no ano seguinte, eu vou fazer de novo, né? Aí fiz o vestibular, aí eu digo, não, eu vou fazer para letras. Eu já me identificava muito com a literatura lendo, aí eu fui fazer para letras. Aí passei e fui cursar letras, né? Porque eu achava assim, que era o curso que estava mais ligado a mim, porque já era professora, né? E na época eu já era professora do Estado e eu consegui um afastamento, o meu vencimento foi transformado em bolsa de estudo para eu cursar a faculdade. Naquela época a Secretaria de Educação concedia aos professores esse afastamento com o salário integral para estudar. E eu estudei com o salário integral do professor. E voltei e reassumi minhas turmas. Aí já como professora na escola normal. Agora eu trabalhei também uns 10 anos mais ou menos na UESP, como professora, era contratada, era aqueles cursos de formação de professores também, que era no período de férias. E eu trabalhei uns 10 anos, não só em Picos, no campo de Picos, mas eu trabalhei em vários outros campos, em Elesbão Veloso, em Jaicós, em Alegrete, né? Que eram todos dos cursos de férias da UESP, que era um curso que era ofertado para os professores das redes, a rede municipal e estadual, que era só no período de férias. Eles trabalhavam durante o semestre, no período de férias, iam para a universidade estudar. E eu sempre trabalhei no curso de letras. Meu Deus, devolva-me a infância e a lagoa grande de outrora, o friozinho gostoso sentido ao romper da aurora. Devolve-me as flores branquinhas denominadas jejum, canteiros de alho e cebola às cantigas dos anuns, grandes leirões de batata, vaquinhas de barro ou cera, as vigias de porteira, alvas flores de zabumba, cheias de sonhos e orvalho, cheiro de terra molhada, o azedo da coalhada, arcos celestes imensos bebendo água no rio, o vento que traz saudade e faz sentir arrepio,
correntezas com capim, os banhos de lua cheia, os vestidinhos rodados, calçando sapato e meia, toada, saudosa e triste, dos reisados e cantorias. Devolve-me a alegria. As casinhas enfeitadas, a igreja da Lapinha. Devolve-me também, meu Deus, a inocência que eu tinha. Que a minha história como de escrita está associada estritamente à história de leitura. Porque eu acho que o ato de escrever foi uma consequência do ato de ler, para mim, particularmente. E como eu falei, eu fui para a escola com 7 anos de idade, sem nenhuma condição, eu não tive acesso a livros quando eu era criança, porque o meu pai comprava as cartilhas, comprava o livro Nordeste para a gente estudar, tudo era pago pela família, mas eu não tive acesso à literatura enquanto criança. E eu lembro que já na 5ª série do ginásio, a minha professora de português pediu para a gente ler um livro e fazer uma ficha de leitura. E eu meio perdida, porque tinha saído lá da Lagoa Grande, Matuta, em Picos, meio perdida, e eu não sabia nem o que escolher. Eu nunca tinha lido um livro. E eu fui para a biblioteca do Marcos Parente, era uma biblioteca imensa, diz que essa biblioteca hoje não existe mais, e eu escolhi um livro para ler, e li e não entendi muito. Só que uma colega depois disse, não, esse livro não é bom para fazer ficha de leitura. Eu digo, mas eu não sabia escolher. Ela disse, é porque já tinha escolhido os bons. Mas aí a professora terminou me salvando, porque ela pediu para fazer a ficha de leitura em dupla, e eu fiz com essa colega, que hoje mora em Picos, é Caetana, e Caetana tinha lido, era a Moreninha, né? Então eu fiz a ficha de leitura, foi com ela. E foi isso. Depois, a minha irmã participou de um concurso de redação e ela ganhou como prêmio uns livros. E esses livros eram os clássicos da literatura brasileira. E justamente naquele ano, quando eu saí de Picos, que eu cheguei lá na Lagoa Grande, eu estava com catapora. E como eu estava com catapora, eu não podia ir para a roça. Então eu fiquei em casa e aí eu devorei Inocência, Dom Casmurro, Amor de Perdição, Iracema, todos os livros que ela tinha ganhado do prêmio desse concurso. E aí foi a catapora e foi o bichinho da leitura que não me saiu mais. Aí nessa época, quando eu volto no ano seguinte, isso foi já na 8ª série, quando eu volto para a escola normal, depois das férias, aí lá na escola normal também tinha uma biblioteca, eu muito envergonhada, eu tinha vergonha de ir pegar os livros emprestados, mas eu sempre estudei com minha irmã, porque eu sempre era a mesma série da minha irmã mais velha, porque eu me adiantei, né? A minha irmã do meio era uma série atrás de mim e eu era na frente, tanto que eu estudava sempre com a minha irmã mais velha, porque eu meio que dei um salto, né? Enquanto era aquela escola que não era seriada. Aí ela pegava os livros emprestados e as amigas dela também, daquela época, ela já era moça, eu era ainda muito... Em idade, eu já tinha o quê? Uns 15, 16 anos. Só que como eu era menina do interior, tímida, eu era meio criançona, né? E eu não conseguia me entrosar muito com as colegas da sala de aula, sentava sempre lá na última fila, caladinha. Mas elas pegavam um livro emprestado e eu lia. E passava a noite acordada. Eu lembro de um livro que eu li na época, que é 15 anos depois foi que eu fui ver quem era a autora. Eu não, na época, eu nem atentava para essa história do autor, depois foi que eu vi que é da Lilizinha Castelo Branco. Foi um livro que me encantou, aí eu li Meu Pé de Laranja Lima, li tudo que pintava e li também muito, a influência muito das fotonovelas, que na época era o que todas as moças e adolescentes liam.
E a gente não tinha dinheiro para comprar, mas a minha irmã conseguia muito emprestado das amigas. E eu lia tudo, devorava tudo, né? Então, essa foi a influência, tanto para eu ir cursar letras, quando eu decidi, eu digo, eu vou fazer letras. E aí, na universidade, eu tive excelentes professores no curso de letras. E foi uma influência muito forte, foi quando eu comecei também a rabiscar algumas coisas, tanto do texto em prosa como em verso, né? E eu acho que a história foi por aí, né? Mas eu nunca me imaginei como escritora. Eu lembro também que quando eu li aqueles clássicos da literatura, eu li as biografias, que eu sempre via as biografias. E aí, mas só que os autores daquela época formavam em medicina, em direito. Mas eu li as biografias dos escritores e eu achava aquilo interessante, né? Quando eles publicavam os livros de Joaquim Manuel de Macedo, Castro Alves, né? Casimiro de Abreu. E aquilo ia acumulando, né, na minha mente aquelas histórias daqueles escritores. Mas para mim, escritor era uma coisa do fim do mundo, não sei nem se era meio real, né? E eu nunca me imaginei escritor. E isso aconteceu por acaso. Eu comecei a escrever mais alguns artigos, né? E depois alguns poemas que eu não mostrava a ninguém, fui guardando e por aí começou. A caneta desliza no papel branco, rabiscos de sonhos. Busco as palavras certas, erradas, no limbo da mente. Não vejo, não falo, não escrevo, tenho medo. Papel manchado, amassado, rasgado. Esse é o processo de todos os meus versos. É a criação. Eu vejo assim que a literatura piauiense, ela está no mesmo nível da literatura de todo o país. O que falta é oportunidade de divulgação, porque a literatura fica muito restrita ao Estado, e isso é uma consequência de um preconceito que existe não só em relação ao Piauí, mas a todo o Nordeste, né? Você vê que sempre os nordestinos tiveram muita dificuldade de penetrar nesse eixo Rio-São Paulo, né? Mas eu considero de excelente qualidade. E eu digo isso porque eu tenho conhecimento da literatura. Eu sou uma pessoa que lê muito, me considero uma grande leitora, apesar de ter começado muito tardiamente, e eu leio literatura brasileira. E leio o bom e leio o ruim. Então, hoje eu sei distinguir o que tem valor e o que não tem. E eu sei que a literatura piauiense tem alguns autores que não são tão bons, como tem em todos os outros estados do Brasil, mas está no mesmo nível, porque eu tenho conhecimento da literatura brasileira. Meu Deus, me dê inspiração para fazer um poema que fale de alegria, de esperança, de futuro, de dias melhores. Só consigo falar dos meus sentimentos e o meu coração está vazio. Reviro o meu eu e só encontro tristeza, abandono e solidão. Um futuro inatingível, um amanhã escuro, porque esses são os únicos sentimentos que talvez ainda existam dentro de mim. Eu lembro assim, eu fiz os trabalhos de faculdade, mas o primeiro texto meu que foi visto, que foi publicado, foi um textozinho, um artigozinho simples que eu escrevi, um comentário sobre o livro do Renato Duarte, Picos Verdes, anos 50, foi publicado no jornal de Picos. É um livro que me encantou quando eu li, é o livro que eu gostaria de ter escrito. E quando eu terminei de ler o Picos Verdes, anos 50, eu escrevi um artigozinho, foi o primeiro publicado, que está no livro Impressões de Leitura. E eu sempre escrevia, quando eu terminava de ler um livro, principalmente dos autores daqui da região,
eu escrevi algum comentário, né? E eu fui guardando esses textos e depois foi quando eu resolvi publicar esses textos no Impressões de Leitura. O Gilson Chaga fez o prefácio e quando ele fez o prefácio, eu mostrei os textos para ele. Ele fez um prefácio tão bom que me deu coragem para publicar. E eu tinha também algumas histórias infantis e como eu tinha trabalhado muito tempo com formação de professor e com literatura infantil, eu li muito literatura infantil. Todos os autores, os grandes autores de literatura infantil juvenil do Brasil, eu leio. E eu li muita Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Lígia Bojunga, Ziraldo, todos os grandes escritores. E como eu sempre fui uma incentivadora de leitura, no momento que eu me aposentei, eu vi assim que a forma como eu tinha de continuar incentivando as crianças a ler e as pessoas a criar o hábito de leitura, era publicando para a criança. Aí foi quando eu resolvi também publicar os 2 livros infantis, o Cãcão e a Raposa e o Gato e a Lagartixa. Então foi mais como se fosse um desejo de continuar vamos dizer assim, nessa batalha para que as pessoas leiam, porque para mim a coisa mais importante da vida é ler. E eu acho que a leitura tem que começar na infância. Embora eu não tenha começado a ler na infância, mas eu defendo que a leitura, o leitor se forma na infância. Aí foi quando eu publiquei esses livros infantis. Apesar de não ter tido contato direto com os livros na infância, Deolinda afirma que, de certa forma, essa falta foi suprida pela oralidade e leitura de cordéis. A gente, inclusive, essas histórias do Cãcão e a Raposa e o Gato e a Lagartixa são histórias que eu escrevi, mas são histórias da oralidade que eu ouvia quando criança, não foram histórias criadas por mim. E tinha também a leitura do cordel. O meu avô gostava muito de cordel e lá na gaveta daquela mesa lá do museu, sempre tinha cordel. Antes mesmo de eu saber ler, mas tinha um vizinho da gente que ia à noite para a casa do meu avô, para a casa do meu tio, e ia ler as histórias, os folhetos de cordel. E a gente ouvia aquelas histórias. Então, era um contato meio com a literatura oral, né? E, de certa forma, supriu essa lacuna. Mas, sem dúvida nenhuma, quando eu comecei a ler a literatura infantil, eu me encantei. E eu sempre pensava, como eu não tive oportunidade a isso quando era criança, e hoje as crianças têm, né? Uma oportunidade assim, riquíssima de ler, e muitos estão desperdiçando. Né? Meu primeiro amor da infância era platônico, murchou, morreu, sem produzir pomos. Meu segundo amor, adolescente, era ridículo. O tempo apagou as chamas e o amor. Meu terceiro amor, adulto, maluco, durou tantos dezembros, consumado em instantes de gozo e séculos de decepções. Meu último amor, maduro, inesperado, será eternamente sonhos e desejos, lágrimas e destinos, num futuro eternizado. Isso eu nunca me considerei poetisa, nunca me considerei. Até hoje eu ainda... hoje, quando eu pego o meu livro, eu tenho a impressão que aqueles textos não fui eu que escrevi, né? Eu fui escrevendo esses poemas, eu selecionei, porque eu não mostrava, e quando eu selecionei alguns e mandei para Vilebaldo, né? E ele leu, e ele passou para outra pessoa, sem me consultar, vale ressaltar. E quando ele veio me retornar, já foi com o prefácio do professor Egito, e aí dizendo, e vamos publicar, e vamos publicar. Eu deixei na época 60 poemas que estão lá no Limbo, né?
e peguei aqueles que foram publicados no Poesia Bissexta, e aí fiquei meio que protelando, porque as dificuldades são grandes, você tem conhecimento como é difícil publicar em qualquer lugar, e no Piauí principalmente, na região de Picos mais ainda, faltava tudo. Ainda hoje, graças a Deus, a gente já tem outros caminhos, já tem até a rodeador aí, né? Mas na época era muito complicado e muito difícil, porque faltava profissionais para diagramar, para ilustrar. Aí foi quando o Vila sugeriu, por que você não faz as ilustrações? Mas como? Aí foi quando a ideia dele de fazer as ilustrações com o bordado em ponto cruz foi dele, eu fiz e aí deu certo, porque o bordado em ponto cruz foi uma das primeiras artes que eu aprendi na minha vida, que minha mãe me ensinou ainda, não sei quantos anos eu tinha, uns 7, 8 anos, ela já me ensinou a bordar o ponto cruz. Aí foi quando o livro estava pronto, mas não saía, aí foi quando eu caí com Covid, né? E eu estava no regional, já para entrar na UTI, quando recebo uma chamada de vídeo de Osildo e Vilebaldo, Osildo querendo que eu autorizasse a publicação do livro. Aí eu disse, não autorizo não. Aí tu está pensando que eu vou morrer? Aí ele, não, mas autoriza. Eu não autorizo não. Quando eu sair da UTI, eu vou publicar o livro. Então eu fiz esse compromisso, né? E aí, quando eu saí da UTI, Deus me deu essa oportunidade, né? E eu decidi publicar o livro. Mas foi assim uma obra que eu não tinha intenção de publicar, mas que me realizou muito. Porque ficou muito bonita, foi feita assim com muito carinho. E eu olho para mim, para aquele livro, e eu digo, não, isso não é meu, isso não foi eu que fiz, né? Aí já tem 5 poemas que foram musicados, né? E o videoclipe que você fez também, que ficou belíssimo, do poema Estações, né? Conhecer-te no outono de minha vida fez florir a primavera adormecida, brotar frutos dessa terra ressequida. Aqueceu o inverno mais distante, bronzeou no verão, se fez amante na estação lunar apaixonante. Transformou noite escura em dia claro, fez parar o relógio, o calendário, marcadores do tempo imaginário. No outono, no inverno ou no verão, você fez primavera em mim, sertão. Em mil cores pintou meu coração.
inverno ou no verão, você fez primavera em mim, sertão. Em mil cores pintou meu coração. No outono, no inverno ou no verão, você fez primavera em mim, sertão. Em mil cores pintou meu coração. Aí depois já veio o Juliana, a Mãe da Lua, né? Que essa já é uma história ficcional que eu construí. Essa eu construí a história a partir da lenda de São Jorge na Lua e do romanceiro ibérico, a história de Juliana e D. Jorge. Eu fiz uma mesclagem das duas histórias e construí a história do Juliana, a Mãe da Lua. Eu tenho 3 livros bordados em ponto cruz, que são livros laváveis, né? E que são todos as ilustrações e o texto é bordado com ponto alinhavinho, mas as ilustrações são todas em ponto cruz, que é também como uma forma de incentivo à leitura, que eu sempre mostro para as crianças, né? E tem me realizado muito, muito. A minha concepção de que a literatura infantil não é para ensinar nada. Porque muitas pessoas acham que você deve utilizar a literatura, a poesia infantil para ensinar a escovar os dentes, respeitar a natureza. Não, para isso existem outras disciplinas. A literatura ela tem que ser vista como literatura. Então, hoje é muito até criticado esses livros que são muito didáticos, que têm a moral da história. E os meus livros não têm moral de história. Eles tratam de temas que podem ser, vamos dizer assim, discutidos. Por exemplo, O Gato e a Lagartixa, você pode, a partir da leitura dele com as crianças, questionar se o gato agiu, vamos dizer assim, eticamente. É o conceito de ética, que claro que com a criança você não vai utilizar esse termo, mas o gato foi legal com a lagartixa, ele foi correto, né? Então é todo um questionamento, não é um ensinamento, mas são histórias que levam as crianças a refletir sobre atitudes. E a própria criança é quem vai chegar à sua conclusão, mas não são dogmáticos. A mesma coisa o Cancão e a Raposa, não tem um ensinamento. Até Osildo me fez refletir que o Cancão e a Raposa, ele diz que tem muito, pode fazer muito uma discussão sobre a fake news, porque é uma mentira que é tão repetida que termina as pessoas acreditando, né? Então, são histórias que levam a discussões, a debates, mas não tem ensinamento moral. Além dos livros infantis e o seu Poesia Bissexta, Deolinda também tem publicações coletivas, como o livro Amigos de Versos, O Brasil entre Cordéis e Lendas, entre outras antologias. Apesar de todas essas obras, não se achava digna de ser membro da Academia de Letras da região de Picos. Quando eu fui ingressar na LERP, o que eu tinha publicado era justamente o ensaio Rio Chico Miguel e uma publicação que eu organizei lá da Escola Normal, que é a História de Leituras. Eu motivei minhas alunas a escrever sua história de leitura. A gente fez uma leitura do Infância, de Graciliano Ramos, que é uma das grandes influências minha.
E a partir do infância, eles também tentaram reconstruir a sua história de leitura, as primeiras lembranças de que elas lembram como aprenderam a ler, quem ensinou. E aí todos os alunos produziram a sua história de leitura e eu organizei. E na época, Chaguinha estava na presidência da Alerp, ele publicou essas histórias de leitura que eu organizei. Então eu só tinha essas 2 publicações, tinha muita coisa escrita, mas não publicada. Então eu não me senti, eu acho que eu não seria digna de ingressar numa academia de letras. Mas Chaguinha disse, não é necessário você ter publicações, e você tem. Não tem tantas, mas já tem uma publicação significativa, que é o Rio Chico Miguel. Aquela publicação também foi por acaso. Como eu falei para você, quando eu lia livros, eu ia escrevendo, e eu li muito, eu conheço basicamente toda a obra de Chico Miguel, né? E quando eu li o livro dele, o primeiro livro que eu comprei com meu vencimento foi O Universo das Águas, de Chico Miguel, assim que eu comecei a trabalhar. E eu li, e eu sempre pensei em escrever alguma coisa. E eu escrevi aquele texto, eu comecei a escrever aquele texto, eu demorei. Eu comecei a escrever e deixei para lá. E um dia, eu conversando com o Osilda, eu disse para ele que tinha começado a escrever esse artigo sobre o livro de Chico Miguel. Ele disse, pois termine. Aí eu disse, não, eu não sei se eu vou... Aí quando eu terminei o texto, aí eu mostrei ele ao Osilda. E eu viajei, foi uma época que eu tinha tirado uma licença-prêmio do Estado, estava gozando licença-prêmio, viajei para o Acre e viajei. Quando foi um dia, eu ligando em casa, aí minha mãe disse, teve um homem que já ligou não sei quantas vezes para você. Eu, quem é? Não, é um Chico Miguel. Eu, vixe Maria, por quê? Aí foi que eu descobri que Osilda tinha entregue o texto a ele e que ele estava querendo a minha autorização para publicar o texto. Eu disse, não, tudo bem, eu acho que não é digno de uma publicação. E ele foi quem publicou, por conta dele, e me mandou só 500 exemplares do livro, tudo por conta dele, né? Foi ele que publicou, o Rio Chico Miguel. Não fui eu. Aquela ali foi a minha primeira publicação, mas foi ele que fez. Eu só escrevi o texto e ele publicou, fez a publicação. Eu me sinto hoje uma pessoa muito feliz, muito realizada, profissionalmente, e nesse caminho da literatura, é o que tem me salvado, é a convivência com esses poetas malucos, né? Vilebaldo, Osildo, né? E tantos outros amigos com quem a gente às vezes até fica pensando assim, meu Deus, será que sou eu mesmo? Aquela menina que nasceu lá na Lagoa Grande, ter a oportunidade de... hoje eu me considero amiga de Chico Miguel, né? E para mim, é o maior poeta piauiense, vivo, né? E de tantas outras pessoas que a gente fica assim pensando, meu Deus, será que eu faço parte mesmo desse mundo, né? De tanta gente famosa, mas estou aqui no meio. Eu digo que eu sou uma pobre enxerida. No baú da minha infância, tudo está muito guardado. Os brinquedos que brinquei, o caderno rabiscado, belas cantigas de roda, as lembranças do passado, as noites de lua cheia, o frio da invernada, os canteiros de cebola, cheiro de terra molhada, em coro o canto dos galos, ainda de madrugada, os banhos no rio cheio, pulos no poço profundo, os medos de chuva brava
e de alma.